Bom, ainda dentro dessa linha de tratativa e desvios de fluxo, agora nós vamos aprender o try-catch. O que seria o try-catch? O try-catch seria o if dos erros, tá? Então aqui, normalmente, vamos tentar, normalmente nós utilizamos aqui essa tentativa de execução, por exemplo, de uma consulta de API, um banco de dados, gravação de arquivos, etc. Ou seja, nós vamos encapsular a nossa execução desse código para toda e qualquer comunicação que nós faremos com algum serviço externo. Porque pensa comigo, se nós vamos consultar um servidor, esse servidor pode estar offline, pode ter mudado de endereço, pode ter mudado a senha, o banco de dados pode não ser o mesmo, o disco pode, por exemplo, ao tentar gravar um arquivo, o disco pode estar cheio. Então, normalmente, você utiliza esse try aqui como se fosse o if dos erros, quando você vai tentar fazer alguma coisa que tem uma comunicação externa. Você não precisa fazer isso, por exemplo, para executar aqui um console.log, um simples console.log. Por quê? Porque, cara, a chance do console log dar erro nunca vai acontecer, então você vai estar desperdiçando código, tá? Então, via de regra, o que você faz? Abre um try-catch para fazer qualquer tipo de interação com um serviço externo, beleza? E daí o que acontece? Se por um acaso esse serviço externo der algum problema, ele vai cair na execução do catch. Então o catch, a grosso modo, ele seria o else do seu if, beleza? Então, if tenta executar. Deu algum problema? Else, ele cai aqui no catch, ok? Então, normalmente, o que eu costumo fazer? Dentro do catch, eu recebo uma variável, que é a variável que contém a descrição técnica daquele erro que o desenvolvedor colocou lá, tá? Então, normalmente, eu faço isso daqui, ó, erro de execução, beleza? Eu coloco qual a descrição daquele erro, porque se você estiver conectando na API, você vai falar erro de conexão na API, erro de gravação do cliente, erro de alguma coisa. Mas aqui, como é um exemplo genérico, vou colocar aqui erro de execução genérico. Por favor, fale com o suporte, beleza? Então, o que o cliente faz? Ele recebe esse erro aqui, esse alert, e ele abre um chamado no suporte, vem falar comigo. Só que esse erro aqui ainda é muito amigável, ele não traz muito detalhe, beleza? Porque se eu colocar aqui um alert erro, aí sim você vai ter problema, porque o usuário vai receber um erro todo em inglês, difícil de ler, ele vai saber, ele não vai saber o que ele vai poder fazer. Então, o que eu costumo colocar? Console.error, e aqui eu coloco o erro, beleza? Por quê? Porque isso daqui mostra para o usuário uma mensagem bonitinha, e isso daqui mostra para mim, tecnicamente, aqui nesse console de erro, quando eu abrir, qual é, de fato, o problema, beleza? E aqui, como que nós podemos simular esse erro? Aqui eu vou executar um console.log, que, óbvio, ele não vai executar erro nenhum, mas eu vou colocar aqui, ó, chamando a API, beleza? Então veja que ele vai mostrar aqui, ó, chamando a API, beleza? Ou melhor, vamos colocar aqui, ó, consultando o banco de dados. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar lá, normalmente, o seu objeto de conexão, você vai fazer aqui, ó, select a tabela clientes. Não é assim que faz, tá? Eu tô colocando isso aqui só para você entender, só para ilustrar. Só que isso daqui é um ponto de falha. Por quê? Porque ele consulta um serviço externo. Então, esse serviço pode estar, inclusive, offline. Esse ponto de falha aqui, provavelmente, vai dar problema. E o que ele vai fazer caso dê esse problema? Ele vai executar o catch. Como a gente não tem nenhum banco de dados conectado aqui, a gente vai utilizar o cara que dispara esse erro, o cara que dispara o try catch. Beleza? Que seria o true, beleza? Então o que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui, normalmente, o true, que é o disparador disso daqui. Então veja que no momento que eu estava chamando a API, deixa só eu mudar a mensagem, consultando o banco de dados, quando eu colocar esse comando, que normalmente está aqui dentro desse select, beleza? Lá o desenvolvedor fez toda a tratativa e ele vai colocar o true aqui, beleza? Ele vai colocar, olha só, eu não consigo executar isso daqui. Nesse caso aqui, ele precisa de uma mensagem. Ó, erro de... Vou colocar erro 1032 ao conectar com o banco de dados. Isso daqui vai ser o que o desenvolvedor que criou a parte do banco de dados vai retornar para você. Beleza? Então, olha só, ele vai disparar
alguma coisa, beleza? E daí ele vai mostrar para você erro 1032 ao conectar no banco de dados. Se eu abrir aqui meu Google Chrome, que é o que está rodando aqui, olha só, o alert vai parar aqui, ó. Erro de execução genérico, por favor, fale com o suporte. Então, o usuário vai receber isso daqui, a tela tá branca, porque a gente não está mostrando desenho nenhum. Quando ele clicar no OK, isso aqui vai ser mostrado no console, beleza? Então veja que o throw, ele dispara o cat, ok? Ele dispara o cat para que você possa tratar esse erro, beleza? E aqui, esse erro, ele é disparado pelo throw. Se o throw nunca for disparado, ele vai executar normalmente. Tanto que eu posso colocar depois outro comando. Então eu faço a consulta ao banco de dados e executo outro comando, tá? Se por acaso o throw acontecer, ele vai parar na execução do consultando o banco de dados. Só tem que lembrar que o alert está aqui na outra janela. Eu vou só comentar o alert aqui, só para ficar mais fácil a execução do nosso fluxo, tá vendo? Então ele para aqui, desvia o seu fluxo para o cat e executa o que estiver dentro do cat. Mas e o finally? Para que serve? Ele sempre executa ao final de algo, tanto do try quanto do cat, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, console.log execução final, beleza? Eu vou colocar então aqui, olha, então veja, de novo, que ele está fazendo essa parte aqui, ó, consultando o banco de dados, outro comando, execução final. Ele executou quando o try funcionou perfeitamente. Ele vai executar também nessa condição, quando tem o cat e depois o finally, beleza? Então ele tenta executar o banco de dados, consultar o banco de dados, o throw disparou, caiu aqui no cat, ele fez a mensagem de erro. Essa mensagem aqui vermelha é quando eu coloco o console.error, beleza? Ele mostra isso daqui para mim. E depois ele executa esse bloco de execução final. Para que serve o finally? Normalmente ele é opcional, tá? Você pode removê-lo dessa forma, tá? E ele executa sempre quando você precisa fazer, por exemplo, eu tentei gravar um arquivo, então criei um diretório, criei um arquivo. Ao final da execução, eu vou, por exemplo, excluir esse arquivo temporário que eu estou fazendo a gravação dos dados de leitura de temperatura, ok? E se eu criei esse arquivo por um acaso e ele teve problema de escrita, eu preciso ir lá quando tem um erro e apagar esse arquivo, tanto na situação em que eu fiz a execução desse arquivo temporário, quanto na situação de erro. Então, o Finally ele dá essa possibilidade de executar, beleza? Um else para ambas as situações. Então, isso daqui, ó, if deu tudo certo, executa isso. Else if deu algum erro, executa esse bloco. Finally executa esse daqui. Eu ainda posso colocar alguns cats analisando qual tipo de throw, beleza? Mas não é nada comum fazer isso. O que eu não aconselho, o que seria algo péssimo, uma péssima prática de programação, é fazer isso daqui, em que muitos desenvolvedores colocam um cat vazio, só para sumir o erro, tá? Nunca façam isso daqui. Então, se eu tento, veja, executar o try, eu tenho um erro. Ele tenta fazer a conexão com o banco de dados retorna o erro, mas, cara, para o usuário funcionou. Tá tudo certinho, tá tudo legal, sendo que não foi. Ele tem um erro no banco de dados. O seu outro comando não foi executado. Então, por favor, nunca coloque um cat vazio, tá? Sempre mostre uma informação para o usuário, mostre um alerta, dispara o alerta vermelho aí no seu no escritório, acende todas as luzes, faça alguma coisa, só não deixe o cat vazio.